Olá, pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira aqui no Instagram, onde a gente conversa sobre um assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje, na nossa segunda live da série TDAH e TOD. Começamos na semana passada e hoje a gente vai dar continuidade a essa série de lives sobre TDAH e TOD. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa noite para vocês. Muito bom estar aqui. O pessoal está entrando. Gente, só para lembrar o pessoal que está entrando aqui, nós estamos com uma série de lives em todo esse mês de junho sobre TDAH e TOD. E começamos na semana passada. Então, se você perdeu a live da semana passada, a primeira da nossa série, tá gravada no meu YouTube, tá gravada aqui também no Instagram, onde a gente falou sobre o comportamento opositor. A gente falou de uma forma geral, não só associado ao TOD, mas esse comportamento opositor, né, de uma forma geral na criança. A gente entendeu um pouquinho, né, por que criança costuma ser um pouco mais opositora, né, a diferença, né, da oposição do TDAH, da oposição do TOD. E hoje a gente vai falar sobre o TOD. A gente vai falar um pouquinho sobre o que caracteriza esse transtorno. A gente vai falar sobre os principais sintomas para você entender. E se for o caso, né, acender uma luzinha amarela aí na sua casa, conforme a gente for conversando, você buscar uma avaliação, buscar, né, um profissional que possa te ajudar a identificar se realmente seu filho tem o TOD ou não, tá bom? Esse diagnóstico é um diagnóstico bem complexo, a gente precisa ter muito cuidado, ser bem criterioso na hora de avaliar, porque pode ser confundido com uma série de outras questões, né? O próprio TDAH pode ser confundido também com questões ali mais do ambiente, né? Da criação, da forma como os adultos lidam com essa criança, enfim. A gente precisa investigar isso de uma maneira bem aprofundada, né? Bem criteriosa, tá? E falar de TOD não é simplesmente a gente falar de uma criança mais desobediente, uma criança mais, vamos dizer assim, mais que debate muito, que diz muito não, que não aceita limite. Não é só isso, gente. A gente precisa entender que para se tornar, né, para que um comportamento, né, uma sintomatologia, ela seja considerada um transtorno, a gente precisa preencher alguns critérios. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? E na semana que vem e na outra, né, as duas últimas semanas de junho, nós vamos continuar a nossa série TDAH e TOD, só que a gente vai entrar mais na parte prática, né? Como que a gente pode lidar melhor com crianças com TOD no dia a dia, tá? A gente vai falar de comunicação, a questão das regras, limites, a gente vai falar tudo sobre isso de uma forma mais prática para você, mãe, né, de criança com TDAH, criança com TOD, possa utilizar aí na sua casa, né? Eu tô vendo que entrou aqui entraram algumas professoras, então, olha, essa live, apesar de ser direcionada para mães, pode sim te ajudar bastante, né, na forma como você vai lidar com seus alunos. A gente sabe que não é difícil a gente ter crianças com TOD dentro da nossa sala de aula, né, dentro da escola, então muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas crianças, acabamos batendo muito de frente e ativando ainda mais, né, essa oposição e esse desafio, e acaba a gente não conseguindo ter um resultado positivo. Então, fica aqui, entenda o que é o TOD, né? E aprenda também a lidar, né, com seu aluno, né, que pode ter aí um transtorno na sua sala de aula, tá bom? Então, o pessoal tá entrando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que todas as nossas lives ficam gravadas aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, que você pode ir lá maratonar. Tem muito, muito, muito mais do que 100 vídeos lá para você poder procurar, olhar, ver o tema que mais te interessa, né? Que mais tem a ver com a sua necessidade, e ir lá assistir e aprender aqui junto com a gente, tá? Toda quarta-feira a gente se encontra aqui para bater esse papo de mãe TDAH. E para você que é psicóloga, psicopedagoga, sexta-feira,
19h30, nós temos a nossa live de profissional para profissional, onde a gente conversa sobre um assunto relacionado ao atendimento clínico de crianças com TDAH. Então, você que é profissional, seja bem-vindo aqui, né, ao nosso Papo de Mãe, mas na sexta-feira a gente tem também a nossa live que é mais direcionada para o nosso atendimento clínico, tá bom? Então, te espero sexta-feira aqui também. Sempre eu trago um recurso, né, algum tema aí que vai te ajudar na sua avaliação ou na sua intervenção de crianças com TDAH. Vamos lá, pessoal, vamos começar, né, porque esse assunto rende, né, então fique à vontade para fazer perguntas, fique à vontade para colocar seu comentário, lembrando, o nosso tema, né, hoje, né, da nossa série vai ser sobre os critérios diagnósticos do TOD, então a gente vai caracterizar esse transtorno, vamos entender, né, o que faz parte desse transtorno, para a gente poder dar continuidade nas nossas lives aí na semana que vem, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Quem está acostumado a assistir a live sabe que é só colocar a sua perguntinha, o seu comentário aqui, que eu tô de olho para a gente poder interagir, que o meu objetivo aqui é que a gente consiga bater papo mesmo, que a gente converse, tá? Então não se acanhe, pode perguntar à vontade, tá bom? Então vamos lá. Quem estava aqui semana passada conversou, né? Estava aqui junto com a gente estava conversando sobre esse perfil opositor. E a gente falou bastante da diferença, né? Da desobediência, por exemplo, do TDAH e do TOD. E o TOD é um transtorno que pode sim ser confundido com TDAH, né? Mas também é um transtorno que aparece muito em crianças que têm TDAH. Então, em torno de 40% a 50% de crianças que têm TDAH também vão desenvolver o TOD. Então, é muito comum aparecerem os dois transtornos juntos, né? Claro que não são todas as crianças com TDAH que têm TOD, mas é um número bem expressivo, 40% é um número alto, né? Então, a gente precisa entender. Por quê? Porque determinados comportamentos que a criança apresenta, ela pode estar acontecendo dela estar reagindo emocionalmente. O TOD tem muito a ver com essa expressão emocional. Ela pode estar reagindo emocionalmente de uma forma negativa devido a uma dificuldade que ela tem de lidar com situações que envolvem regras, principalmente regras que são impostas de fora para dentro, né? E regras que são impostas por figuras de autoridade, sejam pais, sejam professores, enfim. E quando a gente tem dificuldade de acatar, obedecer, seguir regras, isso é muito complicado. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos junto com pessoas. E as regras, elas são mediadoras das relações sociais. Sem que se as regras não existissem, cada um iria fazer do jeito que quer, da forma que quer, né? E isso geraria muito atrito entre as pessoas. Então, as regras, elas são, de certa forma, protetivas, né? Elas nos limitam naquilo que a gente deve ou não deve fazer. E quando a gente tem uma criança com um transtorno que é caracterizado justamente por essa dificuldade de aceitar e seguir regras que são importantes para o convívio social, a gente vai ter muito conflito, a gente vai ter muito desgaste. E uma criança com TOD, até por uma característica dela, que a gente já vai falar daqui a pouco, ela tem uma tendência a rivalizar com os pais, principalmente, né? Mas figuras de autoridade de uma forma geral, mas em especial os pais. E aí essa rivalidade, né? Esse comportamento de rivalizar com os pais acaba gerando, além de muito atrito, desgaste, e além do desgaste, acaba gerando um sentimento de muita tristeza nos pais, porque muitas vezes esses pais levam isso para o pessoal e acabam achando que o filho não gostam deles, ou, enfim, se sentem magoados com o filho, porque em alguns momentos esse filho vai falar coisas que agridem e que machucam realmente o coraçãozinho dos pais. Então, uma coisa que a gente precisa conscientizar muito os pais é que quando uma criança
né, com o Todd, ela tá naquele comportamento opositor e muitas vezes ela tá agredindo verbalmente os pais, ela não tá fazendo isso simplesmente porque ela não gosta dos pais, ela tá jogando uma emoção, a emoção negativa, né, a emoção desagradável que ela tá sentindo, ela tá jogando, despejando nos pais aquela emoção que ela tá sentindo, porque ela não sabe lidar com essa emoção. E por não saber lidar com essa emoção, ela vai despejar. Mas esse despejar nos pais não quer dizer que ela esteja... que aquilo ali é pessoal, entende? Então, por exemplo, se você tem uma criança que ela tá sofrendo ali, né? Que ela tá com raiva, por exemplo, porque ela ouviu um não da mãe e ela começa a agredir a mãe por causa desse não, muitas vezes essa agressão não é a mãe em si, mas é pela frustração, pela dificuldade de lidar com essa frustração do não. E também pela dificuldade de entender que a regra e a mãe são coisas diferentes. Apesar da mãe cobrar a regra, né, e tudo mais, né, e tá ali o tempo todo lembrando que essa regra existe, cobrando a regra, a mãe, ela não é, a regra não são as mesmas coisas. E quando a criança ela não compreende ou não aceita a regra, ela associa essa regra àquela figura que está impondo ou que está colocando aquela regra para ela. Então ela transfere toda a frustração, toda a raiva em ter que executar aquela regra que ela não concorda, que ela não aceita, para a figura que está colocando, né, essa regra naquele momento. Exatamente, nos pais e nos professores também. A gente sabe que, eu falei até na semana passada, né, que o TOD, e a criança que tem TOD, não necessariamente ela vai ter TOD em todos os ambientes que ela vivencia, tá? Inclusive, quanto mais ambientes o TOD dessa criança aparece, né, esse comportamento opositor desafiador aparece, isso é sinal de gravidade do TOD, tá? Então, por exemplo, se o TOD aparecer apenas em um ambiente, a gente diz que esse TOD ele tem uma gravidade leve. Se ele aparece em pelo menos 2 ambientes, a gravidade é moderada. E quando aparece em 3 ou mais ambientes, a gravidade é grave, né? A gravidade que a gente chama de grave. Por quê? Porque quanto mais ambientes esse comportamento opositor desafiador aparece, mais grave é o transtorno naquela criança, tá? Então pode sim, seu filho pode ter TOD só em casa e em outros ambientes esse comportamento não aparecer. Ou pode ter na escola e em outro ambiente não aparecer. O que é muito mais comum, tá? É começar o TOD em casa, tá? E o que mais é um terreno fértil, gente, para esses comportamentos brotarem, né, e ganharem força no dia a dia, é uma família onde a relação, né, de pai e mãe na criação do filho tem incoerências e inconsistências. O que significa ter incoerências e inconsistências? Incoerências é quando o pai age de um jeito e a mãe age de outro. O pai fala e cobra de um jeito, a mãe de outro. O pai desautoriza a mãe desautoriza o pai. Isso gera brechas. E nessas brechas é que o TOD, né, a criança com TOD cresce, né? Ela ganha força nessas brechas de incoerências entre a fala e o comportamento do pai com a fala e o comportamento da mãe. E a inconsistência. O que é inconsistência? Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Uma hora a criança faz uma coisa e ela tem uma consequência sobre aquilo. Outra hora ela faz e não acontece nada. Uma hora ela pode, outra hora ela não pode. Uma hora ela é cobrada, outra hora é deixado para lá. Então essas inconsistências também acabam gerando brechas. E todas essas brechas também são terreno fértil para o TOD crescer cada vez mais. A criança ou adolescente com TOD, quando ela percebe que tem esses pontos de vulnerabilidade na relação, né, na relação da autoridade com ela cresce, né, o sintoma acaba crescendo muito mais.
Então, muitas vezes essa energia, né, essa energia que tem dentro do Todd, que quando ela está diante de uma situação, ela joga, né, aquela energia naquela situação, muitas vezes, o que acontece? A figura de autoridade que recebe, né, essa energia da criança, ela não sabe. Sabe quando no futebol, que uma pessoa joga a bola e tem um jogador que mata a bola no peito e deixa a bola rolar e aí prepara a bola para chutar? Os pais e as figuras de autoridade que lidam com o Todd deveriam ser esse jogador, sabe? Que quando a criança joga aquela energia neles, precisam matar no peito, deixar rolar para a bola ficar preparada para chutar. Então, é saber receber aquela energia e saber preparar e devolver essa energia de uma forma funcional. Só que, infelizmente, por a gente não saber lidar com a criança com TOD, com toda essa energia, né, opositora, desafiadora, toda essa energia muitas vezes negativa que eles impõem, né, que eles imprimem ali naquelas situações, por a gente não saber lidar e muitas vezes a gente está envolvido emocionalmente, a gente acaba entrando no looping. A gente acaba entrando num ciclo onde a criança ela tá desregulada e ela joga uma energia em cima da gente. A gente, ao invés de pegar essa energia, né, e dar uma baixada na bola, não, a gente pega e devolve no maior chutão para a criança. A criança recebe aquela coisa e ela devolve pra gente. E a gente fica nessa disputa. Só que nós cansamos. Nós vamos ficando cada vez mais irritados. A criança, ela entra na disputa sem fim. E ela vai cada vez se alterando mais. E quanto mais a criança se altera, mais o adulto se altera. Quanto mais o adulto se altera, mais a criança se altera. Então, é um looping sem fim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A criança, ela é cansativa, ela é difícil lidar, é cansativo, é desafiador, é tudo isso. Eu entendo tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa entender que ela tá afogada nas suas próprias emoções. Que para ela é muito difícil sair desse looping sozinho. Se nós que somos adultos, que não temos transtornos, né? Que não temos o TOD, não temos transtornos, a gente não consegue lidar bem com isso e a gente entra nesse looping, fica ali toda a vida revidando com a criança. Você imagina ela, que é criança, que já tem, né, a sua dificuldade pelo próprio desenvolvimento, que tem um transtorno, que tem toda uma dificuldade, ela não vai conseguir sair disso sozinha. Então, ou a gente se conscientiza disso, para de ficar o tempo todo culpabilizando a criança, culpabilizando e botando culpa, ela é o problema. Sim, ela tem um problema, ela não é o problema. E se ela tem um problema e é o nosso filho, nós precisamos ajudar a resolver. Como que nós vamos ajudar a resolver? A gente vai buscar ajuda profissional, a gente vai buscar tratamento, a gente vai buscar aprender formas de lidar com essa criança e ajudar essa criança a se entender e a lidar com essa energia que toma conta dela e que ela não consegue muitas vezes controlar. E aí ela vai aprender a controlar isso de uma forma funcional, porque essa energia ela não vai deixar de existir. A gente só vai canalizar isso para algo positivo, ok? Então nós adultos temos que nos conscientizar disso. Quando uma criança, preste atenção, quando serve para o TDAH e serve para o TOD. Quando a gente está num lugar e a gente está vendo o nosso filho dentro de uma piscina, por exemplo, se afogando, a gente não vai ficar gritando com ela do lado de fora. A gente não vai ficar brigando com ela. A gente não vai ficar mandando ela nadar para sair. A gente simplesmente vai pular na piscina e vai salvar a criança. É isso que a gente vai fazer. E quando a criança está nesse looping emocional, seja no TDAH, seja no TOD, não adianta a gente querer ficar ali batendo, sabe? Não adianta. A gente precisa tirar essa criança desse afogamento emocional. Mas a gente só vai conseguir salvar alguém, né, a criança desse afogamento emocional, se a gente também não estiver se afogando. Porque se meu filho está na piscina se afogando e eu também estou me afogando, como eu vou salvar meu filho? Entende? Então, nós precisamos nos preparar. Não é fácil, é um desafio, né? Porque realmente é desgastante e nem sempre a gente consegue, né, ter tempo, ter recurso financeiro para cuidar da gente e do filho. Às vezes muitas famílias abrem mão de cuidar de si
para oferecer o melhor para a criança. Mas entenda, oferecer o melhor para o seu filho inclui cuidar de você, cuidar das suas emoções, entende? Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar o seu filho. Isso é uma premissa, sabe? É um ponto-chave para a gente conseguir ajudar a criança nas suas dificuldades e a gente conseguir também nos ajudar, né? E a partir daí a gente conseguir ter um pouco mais de equilíbrio para lidar com os desafios que vão surgir. Não tem jeito, né? Você pode ter o tratamento, você vai melhorar muito os comportamentos, você vai ter momentos aí de paz que você nunca imaginou que poderia ter, né? De muitas vezes chegar em casa, você tá no trabalho e às vezes não querer voltar para casa, porque você sabe que quando chegar em casa vai ser guerra com seu filho. E aí, conforme o tratamento vai avançando, você chega em casa tranquilo, você sabe que vai ter ali as coisas normais do dia a dia, né? Mas não vai ter aquela guerra que tinha antes. Mas pode acontecer em uma situação ou outra, num contexto específico, numa mudança de rotina, em alguma situação que envolve um imprevisto, né? Que a criança pode desregular, porque ela não vai deixar de ter TOD. Então, a gente precisa também ter isso, né, na cabeça, para que a gente entenda que a criança ela vai desenvolver, ela vai melhorar sim, ela vai aprender a lidar, né, com as suas dificuldades, mas ela precisa de suporte, né? Então pode acontecer em algum momento de ter algum comportamento que, né, fuja aí ao controle dela, porque ela ainda é criança e ela tem um transtorno, tá? Ó, a Sandra falou que o filho toma Ritalina e Risperidona. Eu vejo que é bem comum, né, os médicos passarem risperidona quando a criança tem comportamento de TOD, né? É uma medicação que é dada, né? Bastante para quem tem TOD. A Ritalina já é para TDAH, né? Então vamos lá. Eu vou falar aqui, gente, agora dos sintomas do TOD. Vou falar de uma forma bem geral, tá bom? Porque essa live não é para profissionais, essa live é para pais, né? Mães, pais de TDAH e TOD. Então eu vou falar de uma forma bem abrangente, mas só para vocês entenderem que não é só a criança que é desobediente. Ah, meu filho é desobediente. Ah, meu filho não consegue ouvir não. Ah, meu filho... Não é só isso, tá? Tem outras coisas envolvidas aí que a gente precisa avaliar também, tá bom? Então, dentro dos critérios diagnósticos do TOD, nós temos três categorias. Tá? Dentro dessas três categorias, nós juntando, né, as três categorias, nós temos 8 sintomas. Tá? Dentro das três categorias, nós temos 8 sintomas. Para que a gente considere uma criança com TOD, essa criança precisa preencher pelo menos 4 desses 8 sintomas. 4 dos 8 sintomas. Só que existem outros critérios abaixo, que é o critério B, que fala o seguinte, que esses sintomas que a criança apresenta, né, esses no mínimo 4 que a criança apresenta, precisa trazer um sofrimento para o indivíduo e para outras pessoas que convivem com essa criança. Precisa trazer impacto no funcionamento social, educacional, profissional ou em outras áreas da vida do indivíduo. Então, gente, sempre que a gente for pensar em transtorno, a gente tem que pensar em 3 coisas. Primeiro, a intensidade desses sintomas. Então, a intensidade dos sintomas que a criança apresenta precisa ser significativamente maior do que das crianças da mesma faixa etária, do mesmo nível de desenvolvimento dela, tá? Então, a intensidade tem que ser alta. Segundo, tem que ter frequência. O que é frequência? Esse comportamento tem que ter uma frequência, tem que aparecer sempre. Não pode ser uma coisa assim, aconteceu agora, aí daqui a um tempão aparece de novo, aí depois de não sei quanto tempo. Tem que ter frequência. E o terceiro é o prejuízo. Tem que trazer prejuízo, tem que afetar a vida dessa criança em pelo menos alguma área da vida dela. Ou a área social, a área familiar,
a área educacional, enfim, alguma área da vida dessa criança, os sintomas precisam trazer prejuízos, tem que ter impacto, ok? E aí, então, eu vou falar quais são as 3 categorias e vou falar aqui os sintomas para vocês, tá? Mais uma vez, essa live não é pra gente sair daqui ouvindo isso, então fulano tem TOD, fulano tem TOD, meu filho tem TOD. Não é para isso, gente. É pra gente entender, primeiro, voltou. Que o TOD não é uma coisa assim, a criança é só opositor, a criança é só rebelde, a criança é desobediente, é TOD. Não, tem critérios. Tem critérios. Então a avaliação ela precisa ser bem feita, tá? E segundo, se você, diante dos comportamentos do seu filho, se identificar com alguma dessas coisas que eu estou explicando aqui para vocês, é para vocês buscarem um profissional para tirar dúvida. Porque não, a gente não vai dar diagnóstico, eu não conheço o filho de vocês, eu não tenho como avaliar. Porque eu posso dizer, por exemplo, comportamento opositor. Ah, mas o que é um comportamento opositor? Para mim, Juliana, talvez um comportamento de uma criança seja opositor e talvez para você não seja. Ou talvez para você seja e para mim não seja, né? Então, um profissional, ele vai estar muito mais capacitado para avaliar se aquele comportamento que a gente está descrevendo da criança é um comportamento opositor ou não. Como eu falei, a criança com TDAH, por exemplo, que ela não quer ir tomar banho, ela não está fazendo isso porque ela é opositora, porque ela é desobediente. Não, ela está fazendo isso por quê? Porque ela tem dificuldade de se engajar em tarefas que para ela são chatas, né? Ela tem dificuldade muitas vezes em parar o que ela está fazendo para fazer outra coisa. Então, parar de brincar, parar de ver televisão, parar de, sei lá, de jogar para poder tomar banho é difícil para o TDAH. Não é que ele está sendo opositor, é porque ele tem dificuldade de interromper uma tarefa prazerosa, se reorganizar internamente para se engajar numa tarefa que não traz prazer imediato para ele, não traz recompensa imediata para ele. Então, se ele tem essa característica, quando uma criança ela tem dificuldade, ela se desregula, né, e ela desobedece os pais. Quando os pais mandam parar de ver televisão para ir tomar banho, não é que ela está sendo opositora. Ela está simplesmente apresentando uma dificuldade de fazer uma transição de tarefas, dificuldade de engajar em tarefas que são chatas, monótonas, repetitivas, que não trazem uma recompensa imediata para ela, ok? Diferente da criança que não quer tomar banho porque não quer tomar banho, porque ela que quer decidir a hora que ela vai tomar banho e se ela vai tomar banho. Então, é diferente o comportamento. Aliás, o comportamento é igual, né? Não tomar banho, mas é diferente a função desse comportamento, tá? O que está por trás do comportamento é o que importa pra gente. E muitas vezes, só um profissional vai conseguir te ajudar a fazer essa análise funcional desses comportamentos do seu filho para te ajudar a chegar num diagnóstico ou não, né? Então, vamos lá. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho mais rapidinha, porque hoje tem a nossa primeira aula do curso da formação em TDAH infantil. Então hoje a gente vai ter uma aula aí, tirar dúvidas no módulo 1 e módulo 2, com os profissionais, os psicólogos e psicopedagogos que estão participando do curso, né, da formação em TDAH infantil. A gente vai ter nossa aula tirar dúvidas de hoje. Então a gente vai ter que encerrar um pouquinho mais cedo a live para poder correr lá para a aula com as psicólogos e psicopedagogos da nossa turma. Logo, logo, né, teremos aí especialistas em TDAH, psicólogos e psicopedagogas, várias aí, né, atendendo cada vez melhor as crianças com TDAH espalhadas pelo Brasil. Muito bom, né? Então, vamos lá. Então, como eu falei, a gente tem 3 categorias, tá bom? Mas, antes de eu falar das categorias, eu vou dizer o seguinte. O que seria o TOD? O TOD, deixa eu virar aqui um pouquinho para eu poder conseguir. Eu quero ler aqui o documento, né, que fala sobre os critérios, para poder não errar nenhum, não deixar de falar nenhum. Então, o TOD é um padrão, tô virando aqui para ler, tá? É um padrão de humor, ok?
padrão de humor raivoso ou irritável, de comportamento questionador desafiante ou índole vingativa, com duração de pelo menos 6 meses. Então vamos lá, são 3 coisas, ó. Padrão de humor raivoso, irritável, comportamento questionador desafiante ou índole vingativa. Então, 3 categorias. Dentro dessas 3 categorias, a gente tem vários sintomas, ok? E aí, o DSM-5, que é o nosso manual de transtornos mentais, vai dizer que são 8 sintomas. Desses 8, a criança tem que ter no mínimo 4. Tá bom? Não importa qual a categoria. Se ela tiver 4, a gente já considera aí, né? A gente já considera que ela tem o TOD, tá? Agora, mais uma vez, não é só dizer assim, eu tenho 4, acabou. A gente tem 4, mas a gente tem que analisar cada item para ver se está de acordo. A gente tem que analisar os outros critérios. A gente está falando só do critério A. Tem o B, tem o C, tá bom? Então, dentro do humor raivoso, o que a gente avalia dentro dessa categoria, né? Se a criança perde a calma com frequência, né? E como que é isso? Em que situações isso acontece, né? Com que frequência a criança ela se sente incomodada com as pessoas ou com as situações, né? Com que frequência a criança é raivosa ou ressentida. Então, são coisas que a gente vai avaliando e a gente vai, junto com os pais, né, listando, né, avaliando essa frequência. E se a frequência for alta, né, se os pais colocam que a frequência é alta, a gente vai analisando as situações que os pais vão identificando que isso acontece, tá? Então, por exemplo, com frequência a criança perde a calma. Não, essa frequência é alta, ele perde a calma sempre, tá? Então, vamos lá. Quantas vezes na semana ele costuma perder a calma? Que situações são mais comuns dele perder a calma? O que você faz quando isso acontece? Então, a gente vai analisando item por item com os pais. Não é simplesmente perguntou, o pai respondeu e tá dentro, não. Tá bom? Então, dentro do humor irritável, raivoso e irritável, a gente vai analisar a questão da calma, a questão dele ser mais sensível às situações, se sentir mais incomodado, de ter um humor mais raivoso, ser mais ressentido com as coisas. Então, muitas vezes, o TOD, ele se ressente com os pais, por exemplo, quando ele é cobrado de determinada coisa, quando ele é punido, né? Mesmo quando ele fez alguma coisa errada. Porque uma das coisas que o TOD tem, uma característica, é culpabilizar o outro daquilo que ele faz. Então, ele fez, mas ele acha que ele fez isso por culpa do outro. Porque se o outro que obrigou ele a agir daquela forma. O outro que fez alguma coisa para que ele pudesse agir daquela forma. Então, quando os pais penalizam, né, a criança por um comportamento inadequado, elas se sentem ressentidas com os pais. E muitas vezes vão ter comportamentos inadequados porque elas estão como se estivesse se vingando dos pais, tá? Então, eu estou ressentida com meu pai e com a minha mãe, então eu vou ter um comportamento ruim, ok? Segunda categoria, que é a categoria dos comportamentos questionadores desafiantes. Então, dentro dessa categoria, a gente vai avaliar, né, se a criança frequentemente questiona figuras de autoridade, né, e adultos, se a criança frequentemente desafia ou se recusa a obedecer regras e pedidos feitos por figuras de autoridade. Se a criança frequentemente incomoda outras pessoas sem motivo aparente, sem necessidade, sabe? Sabe aquela questão da implicância, né? Não teria um motivo, mas tá sempre ali cutucando alguém, implicando alguém, provocando alguém, tá? E se frequentemente culpa os outros por seus erros e mau comportamento. Lembra que eu falei? Tendência do TOD, né? Eu fiz uma coisa errada. Mas eu fiz errado porque o fulano fez isso assim comigo. O fulano me olhou torto, por isso que eu fui lá e bati nele.
o fulano falou assim pra mim, por isso que eu fiz isso. Entende? Então, questiona a figura de autoridade com frequência, desafia ou se recusa a obedecer regras e pedidos de figura de autoridade, né? Incomoda deliberadamente outras pessoas e culpa os outros pelos seus erros ou mau comportamento. Entende quando eu falo que não é só a criança que é desobediente, ou não é só a criança que não quer fazer o que você quer? Entende? É muito maior do que isso. E aí a gente vai, mais uma vez, avaliar. Ah, não, ele questiona sim, ele tem dificuldade, recusa a obedecer regras. Tudo bem. Então agora a gente vai analisar. Tá, mas como que essas regras são colocadas? Em que tipo de regra? Em que ambiente? Com que frequência? O que você faz, pai e mãe, quando ele desobedece? Então a gente vai analisar tudo. Por isso que a análise funcional ela é importantíssima para a gente entender a criança e poder agir de uma forma adequada com ela, tá? Então, quem não sabe fazer análise funcional, quer aprender, olha as lives do mês passado. Mês passado nós falamos sobre gestão do comportamento e eu ensinei o passo a passo para fazer análise funcional do comportamento da criança, tá? Então, se você quer aprender, é só assistir as lives que ficaram gravadas lá no meu canal do YouTube e aqui também no Instagram, tá bom? Mas a melhor forma, gente, é a gente procurar ajuda profissional se a gente não tá sabendo lidar, se tá difícil, procura ajuda de um profissional que ele vai, né, te ajudar a fazer isso, tá? Os pais que me procuram para fazer orientação de pais, a gente faz esse mapeamento do comportamento para identificar os gatilhos, né? Identificar os reforçadores que podem estar provocando esse comportamento também, mantendo esse comportamento. Então, falamos de 2, agora vamos para o terceira categoria, que é a índole vingativa, tá? A índole vingativa, quando a gente fala isso para os pais, às vezes os pais se assustam um pouco, né? E falam assim, não, meu filho não é vingativo, meu filho não é mau. Gente, TDAH não tem a ver com caráter. TDAH não tem a ver com a criança ser má, tá? Não tem a ver com isso. A criança pode ser má, ela pode ter um caráter, isso é outra coisa. Mas o TOD não tem a ver com isso, tá? Índole vingativa é quando a criança ela age de uma forma negativa em função de algo que ela acredita que sofreu. Então, por exemplo, se a criança com TOD ela tem uma tendência a se sentir ressentida com maior frequência, quando você tá magoada, como que você age com a pessoa que te magoou? Às vezes você fica mais agressiva, às vezes você fica indiferente, né? A gente não fica toda cheia de amores quando uma pessoa magoa a gente, quando a gente tá ressentida com alguém. Então, só que o TOD, ela não sabe regular isso muito bem, não sabe lidar com isso. Então, muitas vezes ela vai ter comportamentos de agressão, comportamentos negativos, né? Com aquela pessoa que ela tá ressentida, simplesmente porque ela tá magoada com aquela pessoa. Porque ela acha que aquela pessoa é culpada por tudo que ela tá passando. Porque ela acha que aquela pessoa é culpada por ela ter que obedecer uma regra que ela não quer obedecer. Entende? Então, a índole vingativa tem a ver com isso. Claro, pode ter comportamento vingativo, né? Às vezes isso acontece. A criança, às vezes, quando ela tem, né, esse comportamento, ela às vezes ela pensa a forma de atingir o outro, porque ela está sofrendo, porque ela se sente prejudicada, ela pode sim pensar em formas de se vingar, tá? Mas não necessariamente é algo que ela faz conscientemente, tá bom? Então, dentro da índole vingativa, a gente vai analisar se a criança foi malvada ou vingativa pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses, tá bom? Se ela foi malvada, teve um comportamento, né, que tem a ver com alguma maldade ou que tem a ver com alguma vingança, né, pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses, a gente pode considerar esse sintoma também. Ok? Agora, como eu falei, a persistência, né, a frequência, a intensidade e os prejuízos desses sintomas precisam ser analisados, tá? Então, se você por acaso ouvindo eu falar, caramba, meu filho tem essas coisas estão presentes nele, não
não se precipite, tá? Se você tem muita dificuldade de lidar com seu filho, você percebe que ele tem um comportamento difícil, leva num especialista, leva num profissional que vai poder fazer essa avaliação melhor, tá bom? Essa análise funcional que eu expliquei para vocês, né, que eu dei o exemplo para vocês, é que vai ajudar a identificar. Então, a gente faz justamente isso que eu falei para vocês. A gente pega o comportamento, deixa eu até abrir aqui para mostrar, peraí. Só um minutinho. Eu gosto de mostrar uma das coisas que eu uso com os pais. Peraí. Deixa eu ver se é esse. Não. Só um minutinho, tá? Acho que é esse aqui. Ó. Tem um questionário que eu uso com os pais, que é justamente os critérios diagnósticos, né, do TOD. Então, por exemplo, pergunto assim: com qual frequência a criança perde a calma? Aí tem as opções para responder: todos os dias, 2 a 3 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez por mês. Se os pais respondem todos os dias ou 2 a 3 vezes por semana, eu peço para eles descreverem como que é. Tá, ela perde a calma, mas como é que é isso? Eu peço para os pais descreverem em que situações, com que intensidade, o que acontece que faz essa criança perder a calma. Então, os pais descrevem essa situação. E aí, depois eu peço para os pais escreverem como que eles lidam quando isso acontece. Porque eu preciso saber como que os pais estão lidando com isso. A dificuldade que eles estão tendo, né, nessa situação, como eles fazem para lidar com essa situação, ok? Então eu faço esse mapeamento em todos os sintomas. Depois eu vou para o outro, ó. Com qual frequência a criança se sente incomodada? Todos os dias, 2 a 3 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez por mês? E aí eu peço para descrever e também para colocar como que os pais lidam com isso. Depois que eu faço esse mapeamento todo, é que eu vou identificando ali quais são os sintomas que realmente estão presentes, quais não estão presentes, qual é a real dificuldade da criança e qual é a dificuldade dos pais também, né? Vamos lá, deixa eu ver que tem perguntas aqui, ó. O que fazer de imediato? Como agir diante de uma crise agressiva? Ó, eu não vou entrar exatamente no que você perguntou, porque esse é o tema da nossa live da semana que vem, tá? Como que a gente lida com essa crise, tá? E como que a gente faz para trabalhar uma comunicação mais assertiva, colocação de regras e limites, tudo isso a gente vai ter na nossa live de semana que vem e da outra. São 2 lives práticas, tá bom? Então, esteja aqui, Ednália, né? Esteja aqui semana que vem na outra que a gente vai falar disso da parte prática, tá? Mas o que eu posso só te adiantar aqui, sem entrar muito em detalhe, é o seguinte: se a criança estiver em crise, não adianta você querer falar, brigar, não adianta nada disso. Lembra que eu expliquei do afogamento? Se ela tá se afogando nas emoções dela, a gente tem que ajudar essa criança primeiro a se acalmar. Então, quando a gente for falar da comunicação, eu vou ensinar para vocês formas de vocês se comunicarem nessa hora, tá? Para que vocês não fiquem alimentando essa desregulação dele, tá? Porque se ele tá ali agressivo, se ele tá dentro desse looping emocional, se a gente não souber lidar, realmente a gente alimenta isso. Tá bom? Então, uma forma, por exemplo, né? Aí a gente vai ter que trabalhar outras coisas também, é mostrar para a criança que enquanto ela tiver com aquele comportamento, enquanto ela tiver com aquela agressividade e tudo mais, não vai ter conversa, né? Você não vai estar ali conversando com ele, ouvindo, porque você não consegue entender e ajudá-lo naquele momento, que ele precisa se acalmar. Né? Então, só que, assim, criança com TOD, gente, ela precisa de ajuda, né? É claro que os pais, voltou aqui, se os pais aprenderem a lidar com a criança, melhora muito, porque a intervenção do TOD, ela é muito mais com os pais do que com o filho, muito mais, tá? É muito mais com os pais do que com o filho, mas o filho também precisa de ajuda, né? Então, a gente também vai precisar aí entrar com o tratamento da criança também, tá bom?
Só que assim, não adianta você colocar a criança no psicólogo se os pais não tiverem orientação de pais. O tratamento mais eficaz do TOD é a orientação de pais. Tudo bem? Vamos lá. Semana passada meu filho me deu um soco, fiquei sem reação. Na escola ele bateu uma amiga porque ela bateu no amigo dele. É isso aí, gente. Não sei se seu filho tem TOD já diagnosticado, mas é comum no TOD acontecer isso, né? É difícil, Sandra. Sandra, assim, pensa comigo. Se é difícil para você, se imagina para ele. Porque pensa, se uma menina bateu no amigo dele, o senso de justiça grita, né? E aí, só que ele não sabe como resolver, conversando, falando. Ele vai resolver da forma como ele entende, né? Como ele acha que deveria. Se ela bateu, eu também vou bater, né? Então, a gente precisa ensinar para essa criança outras formas de resolver os problemas, né? Que não seja só batendo, só gritando, só chorando. A gente vai ensinar outras formas, mas como eu falei, todo o ensino de comportamento, toda mudança de comportamento, ela é de médio e longo prazo. Só que se a gente não começa, a gente não vai ter mudança. A gente só tem mudança quando a gente começa o processo. E muitas vezes a gente olha assim, é difícil, vai demorar muito, e a gente nunca começa e nunca muda, né? Então, não tem jeito, a gente tem que começar a aprender, né? E ajudar a criança também a aprender estratégias para lidar com isso, né? Tem coisas no TOD, no TDAH também, mas principalmente no TOD, que a gente vai precisar fazer combinados com a criança, né? Eu falo muito para as mães e para as crianças, combinado não sai caro. Então a gente vai precisar fazer muitos combinados, né, com a criança, com o TOD. Só que existem coisas que não passam pelos combinados. Existem regras que são inegociáveis. Então, por exemplo, ir para a escola é uma regra inegociável. Eu posso até flexibilizar isso, por exemplo, tentando pensar numa escola que o filho gostaria de estudar, ou no horário, né? Talvez eu consiga flexibilizar o horário, se vai ser de manhã ou se vai ser à tarde, se eu tiver condições para isso, porque às vezes eu só posso. Às vezes a minha condição de vida só permite que meu filho estude de manhã ou só estude à tarde. Mas se eu tenho possibilidade de flexibilizar isso, tudo bem. Mas eu não posso flexibilizar a opção dele ir para a escola ou não ir para a escola. Essa é uma regra que é inegociável. O grande problema é que o TOD quer negociar aquilo que é inegociável. Entende? E aí é que é o problema. Então eu tenho que estudar, mas eu não quero estudar. Então eu quero negociar com os meus pais para que eu não precise fazer isso. Só que não tem negociação. Eu posso até negociar quando você vai estudar, de que maneira você vai estudar. Isso aí a gente pode flexibilizar. Agora, se você vai ou não, isso não tem negociação, né? E bater nos pais ou bater em outra pessoa é uma regra inegociável. Então é algo que a gente não pode aceitar. E a gente precisa deixar isso bem claro. Eu não aceito que você faça isso comigo. Agora, gente, assim, eu não aceito que você me bata. Quando a gente bate, é muito complicado. É muito complicado a gente sustentar esse discurso, tá? Então toma cuidado, porque o TOD ele vai pegar, mas você faz, mas você grita com fulano. Eu não gosto que você grite, não quero que você grite comigo, filho. Mas você grita comigo, você grita com meu pai, você grita com não sei quem. Então, assim, eles vão pegar todas as incoerências que eles puderem encontrar em você para usar contra você para poder conseguir o que ele quer. Então, cuidado, tá? Mas assim, eu não aceito que você me bata. Eu sou sua mãe. Você não precisa trazer isso pro pessoal, né? Tipo assim, eu tô triste com você. Não, gente, esse comportamento me chateia, esse comportamento me deixa triste. O comportamento me deixa triste, não é a criança. Esse comportamento é inaceitável. Enquanto você não mudar esse comportamento, a gente não vai conseguir conviver bem. A gente não vai conseguir ter um diálogo legal. Eu preciso me acalmar, eu preciso
ficar bem, porque eu não tô bem agora, eu não posso conversar com você, eu não quero conversar com você agora, porque eu tô muito chateada por você ter me batido. E aí você sai. Você mostrou pra ele uma indignação, entende? O problema é que muitas vezes a criança bate, a mãe também quer bater, aí vira aquela guerra, né? Ou então chora e faz um drama, enfim. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre essa parte prática de como a gente faz pra agir nessas situações, porque são as situações que vão acontecer. E o Todd, gente, tem uma coisa, pra gente já caminhar aqui pra encerrar, que desconcerta a gente, que é o seguinte: o Todd, muitas vezes ele vai se opor às coisas, até às coisas que ele gosta. Porque alguma coisinha não sai do jeito que ele queria. Então, a oposição, diferente do TDAH, por exemplo, o TDAH, quando ele se desregula emocionalmente, é quando ele lida com frustração. Quando ele está lidando com situação que ele não está afim, que ele não gosta, que ele tem dificuldade. É nessas situações. O Todd, ele em muitas situações onde ele gosta, ele vai se desregular, ele vai entrar na oposição de desafio, simplesmente porque a figura de autoridade está ali, enfim, mediando, organizando aquela situação. Então, muitas vezes acontece assim: você fez tudo para a criança, você levou ela onde ela queria, você deu o lanche que ela queria, ela fez tudo que ela queria, mas uma coisinha faz ela perder o controle, faz ela desregular. Entende? Aí você fala assim: meu Deus, mas do nada isso aconteceu. Meu Deus, mas eu fiz tudo para ela e ela tá assim. Ela não me valoriza, né? Aquelas coisas todas que a gente acaba falando, né? E sentindo. Porque não é só em situações de frustração, no sentido de fazer alguma coisa que eu não quero fazer, mas até em situações onde ele tá afim, só que ele tá afim que seja do jeito dele e não do nosso jeito, né? Então, isso acontece, tá? Isso é um elemento também para a gente poder analisar essa diferença do TDAH e do Todd, né? TDAH, se você levar ele para passear, cara, ele vai ficar feliz da vida, ele vai ficar até eufórico demais. Às vezes a gente fica até cansado de ver a criança de tanta euforia, né? Tanta agitação que ela fica quando tá fazendo algo que ela gosta. O Todd, às vezes ele tá fazendo o que ele gosta, mas ainda assim ele tá rabugento, ainda assim ele tá com o humor irritado, sabe? Parece que nunca tá satisfeito nem com aquilo que ele gosta. A gente faz tudo para agradar e ele ainda assim, sabe? Parece que ele é meio ranzinza, sabe? Então, uma coisinha assim pequena pode desfazer toda aquela alegria que estava acontecendo. Do nada, parece que é do nada, claro que não é, mas parece que do nada o negócio perde o controle, tá? Então isso também acontece no Todd. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Só lembrando, né, nós estamos no mês de junho com a nossa série de lives TDAH e Todd. Estamos na segunda live. Semana passada a gente falou sobre, entendemos sobre esse comportamento mais desafiador. Hoje a gente está analisando, né, os critérios diagnósticos do Todd. E na semana que vem, né, semana que vem e a outra, a gente vai para a parte prática. A gente vai falar sobre comunicação, colocação de regras e limites, como lidar com esses comportamentos opositores desafiadores no dia a dia, tá bom? Então eu espero você aqui quarta-feira que vem pra gente conversar. Ó, a Bruninha falou exatamente a minha filha. A Ednália descreveu o meu pequeno. É isso aí. E se você não tem, né, o seu filho não tem um diagnóstico, você reconheceu nesses comportamentos, identifica, né, que tem alguma coisa ali que você não entende muito bem, que você não sabe lidar, procura ajuda de um profissional para fazer uma avaliação mais completa, né, uma avaliação que vai tirar suas dúvidas e também vai te ajudar a lidar melhor com essas situações no dia a dia, tá? O TOD é um transtorno muito desafiador pra gente, né? Pra gente lidar. Mas ele precisa de tratamento, porque quanto mais tempo a criança fica nesses comportamentos, mais enraizados esses comportamentos ficam no repertório dessa criança, né? E mudar um comportamento muito enraizado é mais difícil. Então, quanto mais tempo passa, mais difícil, não é impossível, mas mais difícil é mudar um comportamento que foi
já enraizado. E além disso, a gente tem a questão de que um sintoma que tem uma intensidade desse tamanho, quando não é tratado, quando não é cuidado, esse sintoma, a intensidade começa a aumentar, 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 e a trazer muito mais prejuízos do que estava trazendo no início, né? Ó, Marinette também descreveu meu filho. É isso, é isso. O TOD é um transtorno realmente, o nome, né, é desafiador, a criança é desafiante, mas o transtorno é desafiador para a gente aprender a lidar, né? Mas existe forma da gente lidar sim, ok? Oi, Maís. Ah, Maís, isso aí é pra gente refletir, né? Porque quando a gente tem uma criança com um comportamento muito inadequado, e o TOD, ele provoca, né? O TOD, ele tira a gente do sério. O TOD, ele agride a gente muitas vezes verbalmente, né? Toca na nossa feridinha de mãe, né? Tem a questão da agressão física também, que às vezes acontece. Então, tudo isso faz com que, às vezes, a gente, sabe, queira se. Vem aquele sentimento de querer se afastar da criança. E ao mesmo tempo que a gente quer se afastar da criança porque ela tem essa coisa mais negativa, vem a culpa. Porque é meu filho, eu amo meu filho. Como que eu posso ter, sei lá, raiva do meu filho e amar meu filho ao mesmo tempo? Então é uma culpa que muitas vezes as mães sentem com essas emoções que ficam misturadas, né? Mas assim, gente, o fato de você ficar chateado, ficar com raiva de algum comportamento, isso não quer dizer que você não ama seu filho, tá? Só que aquele comportamento tá te incomodando. Ninguém vai ficar feliz com uma criança que vai te dar um tapa, né? Numa discussão, ela vai te dar um tapa, ou ela te xinga. Você não vai ficar feliz com isso. Agora, se você levar isso pro pessoal e começar a reagir emocionalmente a toda essa carga que essa criança vai jogar em você, porque ela tá transferindo toda a frustração diante de uma regra para você, né? Se você pegar para você e devolver emocionalmente para ele, vocês vão entrar num looping sem fim e cada vez esse looping vai rodar cada vez mais rápido. Então, a dica é: você precisa se cuidar, você precisa entender suas emoções e aprender a se autorregular para quando a criança estiver desregulando, você conseguir ajudar essa criança. É como se fosse assim: seu filho não sabe nadar, tá lá se afogando na piscina. Se você não souber nadar, você não vai conseguir pular e salvar seu filho. Você pode pular e acabar os dois se afogando. Então você precisa saber nadar, você precisa saber, né, como salvar uma criança de um afogamento para quando ela precisar você poder agir. E aí depois que a criança saiu do afogamento, que você já salvou, que tá tudo bem com ela, aí sim você vai colocar ela numa aula de natação, você vai ensinar ela a nadar, você vai ensinar ela a se proteger de uma outra situação. Mas é depois, não é na hora do afogamento, não é na hora da desregulação que a gente vai ensinar nada para criança, não, tá? Meu filho tem esse diagnóstico há 3 anos. O meu tem diagnóstico de TDAH, mas ultimamente tem demonstrado alguns comportamentos sequenciais agressivos. Então, Ednália, tem que investigar, tá? Porque esses comportamentos agressivos podem ser do TDAH, tá bom? Então, tem que avaliar, porque muitas vezes quando a criança TDAH começa a ter esses comportamentos, às vezes já começa todo mundo a falar que é TOD, e nem sempre, tá bom? A criança com TDAH costuma ter desregulação emocional, e quando ela não sabe lidar com essas emoções, ela pode agir chorando, gritando, batendo em alguém, batendo nela mesma ou agredindo verbalmente. Ela pode reagir dessas formas, tá? E não necessariamente ser TOD, então tem que avaliar bem, tá bom? Ok, pessoal, podemos encerrar. Então, semana que vem, quarta-feira, nós estaremos aqui novamente para mais um Papo de Mãe TDAH, continuando falando sobre TOD. E lembrando você que é psicóloga, psicopedagoga, nós estaremos aqui na sexta-feira, 19h30, para conversar sobre um ponto, né, um tema relacionado ao atendimento clínico de crianças com TDAH. E nessa sexta-feira eu vou trazer um recurso que eu uso muito com crianças TDAH
para apresentar para vocês. Não vou dar spoiler aqui, porque vai sair o postzinho de divulgação da live. Então, você, psicóloga, psicopedagoga, esteja aqui comigo na sexta-feira para a gente aprender juntas como a gente pode atender crianças com TDAH de forma mais eficiente, né, com maior eficácia aí no tratamento, ok? Um beijo para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!